Nesse vídeo, eu vou te contar uma história que vai ligar Prometeus, o semideus da mitologia grega, à testosterona. E você vai ver no final como essa relação ela é mais atual do que você poderia imaginar. Eu acho que você vai gostar dessa história. É o seguinte: Prometeus era um titã da mitologia grega e ele teria sido responsável por criar os homens a partir do barro. A primeira citação sobre o mito de Prometeus apareceu na obra Teogonia, escrita pelo poeta grego Hesíodo, mais ou menos uns 800 anos antes de Cristo. Um dia, Prometeus pregou uma peça em Zeus, o chefão dos deuses gregos. Enfurecido com a pegadinha de Prometeus, Zeus tirou o fogo dos humanos que Prometeus havia criado, porque Zeus tinha medo que, dominando o fogo, os humanos se tornassem tão poderosos quanto os deuses. Mas Prometeus realmente gostava da sua criação, ele gostava dos humanos, e sorrateiramente ele foi lá e roubou o fogo de volta e devolveu o fogo aos humanos. Quando Zeus ficou sabendo disso, ele ordenou que Prometeus fosse amarrado em uma montanha por 30 mil anos e enviou para a terra a semideusa Pandora, a primeira mulher. O nome Pandora ou Pandora significa ao mesmo tempo a que tudo dá e a que tudo tira. Curioso, né? E por falar em significado do nome, o nome Prometeus significa aquele que vê antes, aquele que é capaz de antecipar as consequências e os desdobramentos dos seus atos. Mais tarde, Prometeus seria libertado do seu castigo por Hércules, filho de Zeus. E o que Prometeus tem a ver com testosterona? O mito de que o fogo foi dado aos homens como um presente dos deuses e que por meio do domínio do fogo os homens poderiam desenvolver grandes poderes, isso cabe como uma luva quando nós falamos de testosterona. A testosterona é o hormônio responsável pela maior força muscular, pela maior densidade óssea dos homens, pelo maior número de glóbulos vermelhos no sangue, pela maior produção de colágeno na pele, pelo menor percentual de gordura corporal, pela libido, pela disciplina, pela coragem, pela ousadia, pelo humor, pela memória, pela capacidade de planejamento, pela capacidade de aprendizado visoespacial e pela regulação emocional e pelo comportamento mais racional dos homens, em média, quando comparados às mulheres, em média. Você pode até torcer o nariz aí o quanto quiser com relação a isso que eu acabei de te dizer, mas a biologia não costuma ligar muito para como você pensa. A biologia, ela é o que ela é. Se as funções exercidas pela testosterona no organismo humano se encaixam nas narrativas ideológicas que você criou na sua cabeça ou não se encaixam, isso não interessa muito, porque a biologia vai continuar sendo biologia. Assim como a força da gravidade vai continuar agindo sobre o seu corpo, na superfície desse planeta, independente de você acreditar ou não na força da gravidade. Ela está aí, lide com ela. Os níveis médios de testosterona total em uma mulher adulta saudável variam de 30 a 70 nanogramas por decilitro. E os níveis médios de testosterona total em um homem adulto saudável variam de 600 a 1000 nanogramas por decilitro. Ou seja, os homens possuem um nível médio de testosterona total umas 15 a 20 vezes maior que os níveis observados nas mulheres. Ou pelo menos assim deveria ser. O que os estudos mais atuais mostram, e o que eu tenho visto no meu consultório, é que os homens de hoje apresentam níveis extremamente baixos de testosterona. Quando comparados à geração dos seus pais, os homens de hoje possuem em média 25 a 50% menos testosterona no organismo. Eu vejo isso todo dia no meu consultório. Homens que deveriam ter uma testosterona total acima de 600, eles chegam para consulta com 400, 300 ou às vezes 200 e pouco de testosterona total no exame de sangue. Semana passada eu cheguei a atender um sujeito adulto, não idoso, com 180 de testosterona. Baixos níveis de testosterona no homem causam fadiga persistente, névoa mental, sono de má qualidade, dificuldade para tomar decisões, perda de libido, disfunção sexual, perda de força e de massa muscular, ganho de peso com aumento dos depósitos localizados de gordura e vários problemas relacionados à saúde mental. Há muitos anos eu venho atuando como médico na área de otimização hormonal masculina e eu desenvolvi um protocolo capaz de corrigir esse problema, baseado em evidências. Em 80% dos casos não é preciso nem você utilizar hormônio para restaurar uma testosterona acima de 600 nanogramas por decilitro.
Por exemplo, terça-feira agora, eu tive o retorno de um paciente, vamos chamá-lo de Guilherme, 43 anos de idade, casado, uma filha com menos de 1 ano de idade. O Guilherme chegou para mim queixando diversos sintomas relacionados à deficiência de testosterona, incluindo disfunção sexual e problemas no casamento por causa disso. No exame de sangue, ele estava com 454 de testosterona total. Apenas aplicando o protocolo sem uso de hormônios, ele bateu 1.404 de testosterona total em 6 semanas, com resolução total dos sintomas. Como ele mesmo me disse na consulta, só uma pessoa ficou mais feliz que ele com os resultados, a esposa dele. E eu fiquei feliz por ambos. Os baixos níveis de testosterona nos homens de hoje possuem várias causas, e eu não sou muito de ficar perdendo tempo encontrando culpados. Se eu vejo um problema, meu foco é 10% sobre o problema em si e 90% na solução do problema. Ficar chorando e se lamentando na frente de um problema nunca resolveu muita coisa nesse mundo. Agir de modo inteligente na frente de um problema costuma ser uma medida mais eficaz e produz resultados melhores do que você ficar se lamentando ali debaixo dele. Eu vejo esse protocolo de otimização hormonal que eu desenvolvi como se fosse o fogo de Prometeus. Esse conhecimento ele não pertence ao Olimpo dos deuses especialistas. Esse conhecimento pertence aos homens. E por isso, ele deve ser devolvido aos homens, para que eles façam bom uso desse fogo. Existem muitos mitos relacionados à testosterona, e a maior parte deles não passa disso, de mitos. São mitos criados em torno do fogo para que você ficasse com medo de manusear o fogo, como se o fogo pertencesse exclusivamente aos deuses. Não, ele não pertence. Por causa disso tudo, eu resolvi colocar esse conhecimento à disposição de quem quiser aprender. Você não necessariamente precisa ser um médico ou um especialista na área para orientar alguém ou você mesmo sobre uma série de medidas nutracêuticos, fitoterápicos e suplementos que podem melhorar a sua testosterona. Na verdade mesmo, você mesmo é que deveria ter esse conhecimento. Existem muitas coisas que um homem pode fazer por si mesmo para melhorar seus níveis de testosterona. E essas medidas não significam medicação ou automedicação, são medidas de autocuidado. E os milhares de casos que eu já atendi em 2 décadas de medicina mostram que essas medidas de autocuidado funcionam. Basta você dar uma olhada na seção de depoimentos que meus pacientes deixam espontaneamente no meu Instagram, por exemplo. Para devolver o conhecimento do fogo aos homens, eu elaborei um curso completo de 16 módulos, mais de 60 aulas e mais de 4.000 referências científicas, com e-books grátis de apoio, tudo na área bônus. O conhecimento desse curso, de novo, eu vou repetir, ele não é exclusivo para técnicos e profissionais de saúde. Todo e qualquer homem deveria entender melhor como funciona a testosterona no seu corpo, como identificar se os níveis estão baixos e como fazer para melhorar isso. Esse curso, para mim, ele é o fogo de Prometeus. E, obviamente, eu cobrei um preço por isso. Não sou bobo. O preço do curso, inclusive, serve para separar o joio do trigo. Eu não quero meninos adquirindo esse conhecimento. Eu quero que esse conhecimento seja repassado para homens de verdade que estão dispostos a assumir o compromisso de aprender e que tenham coragem de investir no seu autodesenvolvimento. O curso está lá. Eu vou deixar o link na seção comentários ou descrição desse vídeo. Até mais tarde, gente boa.